Olha, gente, a situação lá dentro do SBT vai pegar fogo, viu? Porque tem funcionários fazendo algumas denúncias sobre a emissora e Daniela Beirute vai voltar na próxima segunda-feira de férias, promovendo um verdadeiro corte na alta cúpula da emissora, tá bom? Eu vou te contar essas duas notícias neste vídeo, então fica aqui comigo, mas antes só clica nesse like para você me ajudar, vai? Custa nada, de graça, e você dá um maior apoio aqui pro meu canal, pode ser? Claro, então deixa o seu comentário também, porque mais do que nunca eu quero saber a sua opinião. Dedinho no like e comentário. Seguinte, gente, vejam só, Daniela Beirute está de férias, pelo menos estava, né? Ela chegou aqui ao Brasil essa semana e na próxima segunda-feira, né? Hoje é sexta, na próxima segunda a Daniela retorna aos seus trabalhos ali no SBT. A chegada dela é vista com uma grande expectativa para colocar ordem na casa. Tem muita coisa para Daniela aprovar e tem muita coisa para Daniela sentar e avaliar. Entre elas, aprovação de programa e aprovação de demissões. Pois é. Seguinte, ó, informações da coluna D trazem o seguinte sobre as demissões. Tá aí na tela para vocês. Olha, à espera de um milagre, o SBT aguarda ansiosamente o dia em que Daniela Beirute voltará a dar expediente, tá? A dona da emissora deve voltar aos trabalhos na semana que vem e terá a missão de destravar movimentações importantes, como demissões na diretoria, o corte em A Caverna Encantada e até mesmo novas contratações, diz aí a coluna D falando sobre o retorno então de Daniela Beirute, tá? Que é aguardado e eu também tô sabendo disso com grande expectativa. O SBT virou uma zona sem a presença da dona, não que com ela fosse tão diferente assim, mas que tá pior ainda. Então a expectativa da volta da Daniela vai decidir o que vai fazer com a Caverna Encantada, que a gente tem pontuado aqui, virou uma bomba nuclear, ela às 5 horas da tarde, derrubou a emissora para quarto lugar, corta ou não corta essa novela, demissões na alta cúpula, tá? Não é demissão ali de funcionário, não, é demissão na diretoria, contratações recentes aí, um nome muito grande deve rodar ali dentro do SBT que eu já tô sabendo, viu? O nome dele é dado como certo de fato, que ele deve sair. E novas contratações, porque assim, se sai uma pessoa, tem que entrar outra pessoa nesse lugar, né? E aí, quem é essa nova contratação? É um grande questionamento que Daniela deve fazer essas movimentações nos próximos dias, a partir de segunda-feira. Então, existe uma expectativa muito grande lá dentro do SBT para o retorno da presidente da emissora, da dona, para que ela coloque ordem dentro do canal. Tá bom? Ó, essa é uma notícia, mas temos uma outra, inclusive, que é o que tá pegando bastante também, tá? Que é, na realidade, denúncia de funcionário dentro do SBT. Vou explicar para vocês o que rolou. Vejam só, existe um site, não sei se vocês conhecem, mas existe um site chamado Vagas Arrombadas. É esse mesmo nome, tá? De arrombado significa que são tão ruins, é tão ruim trabalhar naquele lugar que é arrombado mesmo. Então o nome do site é Vagas Arrombadas. Qual é o propósito desse site? Vocês conhecem o LinkedIn? LinkedIn é uma rede social de profissionais, né? É uma rede social para falar de trabalho e tal. Só que lá no LinkedIn, a maioria das coisas é tudo gente se jogando pra cima, sabe? Falando bem. Ninguém fala mal. É o mundo perfeito. Todo o trabalho é perfeito lá no LinkedIn, né? São os executivos falando das maravilhas. Ninguém nunca erra. Nossa, são assim um chuchuzinho. E o Vagas Arrombadas, ele vem com um propósito diferente, para escancarar os podres dessas empresas que ficam fazendo close, que ficam pagando de bonitonas lá no LinkedIn. Então esse é o propósito ali do Vagas Arrombadas, e lá as denúncias são feitas de formas anônimas, porque muitos funcionários ainda seguem trabalhando nessas empresas e não querem perder os seus empregos, querem apenas expor ali o que de fato acontece nos bastidores, que é muito diferente do que pintam aí pela mídia, entendeu? E ontem uma denúncia caiu como uma bomba envolvendo o SBT e a atitude de Daniela Beirute ao negligenciar as denúncias do compliance da emissora. Eu tenho aqui a postagem e a gente vai ver ela passo a passo. Olha só.
Tá aí na tela para vocês. Vagas arrombadas, uma pessoa publicou lá e diz o seguinte: SBT, a nova definição de empresa compliance teatro. E diz o seguinte, o relato, olha, mais uma história direto do Vale do Arrombo. O setor jurídico do SBT virou um ambiente tóxico, nível pesadelo, desde que a nova diretoria entrou no fim de 2023. A mulher chegou impondo medo geral, distribuindo assédio moral com naturalidade. Comentários sobre aparência, tatuagem, roupa, até bronca em funcionário por cumprimentar a equipe de limpeza. E claro, perseguição e cobrança absurdo, padrão chefe coach do inferno. Até aí, mais um dia normal no Brasil, né? Só que o mais bonito vem agora. Choveram denúncias no compliance. E o que a empresa fez? Mandou todo mundo fazer um treinamento obrigatório de compliance, enquanto a diretoria segue no cargo como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ficou até pior. O relatório da apuração interna foi simplesmente ignorado pela presidência. Ó, Daniela Beirute aí, gente. Que inclusive segue dizendo nos corredores o que seguem dizendo nos corredores, né? Que a presidência fez questão de blindar a tal diretora ali que promove assédio entre os funcionários do SBT. Resultado: mais de 18 funcionários já pediram as contas ou foram desligados desde que essa mulher chegou, num departamento com pouco mais de 20 pessoas. Inclusive, todos que foram chamados para depor no compliance sobre as denúncias de assédio foram demitidos. Pior erro que cometi na minha vida profissional foi ter vindo trabalhar aqui. Detalhe poético: no passado, outro diretor foi demitido por assédio. Agora, com a nova gestão, sim, a filha do dono no comando, tudo é varrido para baixo do tapete. Parabéns aos envolvidos. Se tivesse um troféu Compliance de fachada do ano, sabemos para onde ia. Diz então aí a denúncia deste funcionário do SBT que não se identificou, mas fez questão de expor a real situação nos bastidores envolvendo uma diretoria, tá? Envolvendo a diretoria é a Daniela Beirute. Vocês entenderam aqui? Segundo ele, vou explicar para quem não entendeu, entrou uma diretoria jurídica no departamento jurídico do SBT desde o final de 2023. Esta moça, então, eu vou ficar... Não, o nome dela não foi citado, eu também não vou citar o nome, obviamente, mas quem pesquisar acha muito fácil aí. Essa moça estaria cometendo assédio moral, reclamando de tatuagem, aparência das pessoas, estilo de roupa que elas vestem, reclamando das pessoas cumprimentarem até mesmo os funcionários da limpeza. O que é isso, gente? Uma pessoa agora não... Isso é o mínimo, isso é uma educação. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Né? É o mínimo você ser simpático. Por quê? A pessoa que trabalha com a limpeza não é humano. É isso que dá para entender, né? Bom, de qualquer forma, a reclamação é sobre essa diretoria, que várias denúncias sobre a atitude desta tal funcionária foi levada ao compliance da emissora, que nada fez, tá? O compliance do SBT apura, investiga e não toma nenhuma decisão sobre o assunto. O nome do compliance, no final, só tem um nome, que é o quem toma decisão final, assim. Vamos demitir, não vamos fazer, vamos processar, não vamos, sabe quem? De Daniela Beirute. Pois é. E é por isso que a Daniela é citada aqui nesta denúncia. Porque ela nada fez, ela acaba omitindo a situação toda, passando, jogando a poeira por baixo dos panos. E essa tal mulher, supostamente assediadora, estaria ali debaixo da asa da Daniela, protegida de Daniela Beirute. É uma denúncia um tanto quanto grave, viu, gente? Ainda na data de ontem, eu fui verificar, porque assim, esse site ele é conhecido justamente pelas pessoas falarem mal das empresas, né? Às vezes eu pensei, às vezes pode ser um funcionário, sei lá, um funcionário que tá triste com o SBT, que tomou uma bronca, um funcionário que tá amargurado com a vida. Isso sempre tem, né? E aí eu fui questionar algumas pessoas, algumas fontes minhas lá. E eu vou até pegar aqui o que a minha fonte me respondeu ainda na data de ontem sobre essa situação, tá? Ele me respondeu, me mandou uma mensagem, eu mandei, que ele viu minha mensagem viralizando nessa coisa, ele me disse aqui, ó. Ele falou, é exatamente isso, o nome da assediadora é... Não vou falar aqui, né?
E ao todo, 14 pessoas já saíram, tá? Metade eram, inclusive, heads. Os motivos da saída são diversos, Eric. Retaliação por denúncia, compliance que não faz nada, o RH faz vista grossa totalmente, tá? Segundo o RH, eles não têm poder para demitir essas tais pessoas, no caso, a diretora lá, tá? E olha, ele fala aqui que são várias as denúncias, inclusive no plural, tá? Mas que realmente não conseguem demitir essa tal pessoa. Então, assim, uma fonte minha me confirma toda essa situação envolvendo o nome dessa tal diretora. E que o SBT nada faz. Ainda na data de ontem, eu procurei a assessoria de imprensa do SBT, tá? Antes, inclusive, de fazer essa publicação nas minhas redes sociais. E a denúncia do SBT, a denúncia não, eu mandei pro SBT aqui, ó. Oi, mas tudo bem, né? Recebi essa denúncia aqui e queria uma posição do SBT sobre esse assunto. Primeiro que visualizou a mensagem, demorou muito para responder. Até aí, tudo bem, né? Às vezes acontece, às vezes tá numa reunião, não consegue responder na hora, responde depois, eu segurei a mensagem. Bom, passou-se 3 horas, não houve nenhuma resposta, eu publiquei mesmo sem a resposta da assessoria, tá? A primeira mensagem veio na sequência, dizendo que a mensagem foi apagada. Depois veio uma mensagem, onde você viu isso? Foi o que a assessoria me questionou. Eu mandei o link da reportagem, eu mandei o que aconteceu, a mensagem foi visualizada e eu não obtive retorno desde então. Então, assim, o SBT, diante as denúncias aqui que chegam de funcionários, e ainda assim, diante ao questionamento da imprensa, ao meu questionamento, a emissora prefere fazer silêncio. Veem a mensagem, ignoram completamente toda a situação. E lá no Twitter, muitas pessoas relembraram vários outros casos de compliance, como, por exemplo, o caso da Juliana com o Otávio Mesquita, que a própria Juliana diz ali que levou o caso ao compliance e nada foi feito, né? Por quê? Porque envolvia um apresentador da casa. Outro dia, inclusive, eu fiquei pensando isso na minha cabeça, outro dia estourar um escândalo ali dentro do SBT, cerca de um mês atrás, e que nos bastidores só falava disso naquele dia. Só falava disso, vai estourar, tá no compliance, chegou denúncia no compliance, bum. A história morreu, definitivamente, tá? Era mentira ou o compliance abafou? É um ponto que a gente tem que levar em consideração aqui e questionar sobre isso, tá? Bom, gente, é essa situação no SBT nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, tá? Vamos aguardar na próxima segunda, quando Daniela Beirute volta, e vamos ver o que a presidente do SBT vai decidir ali sobre o futuro da sua emissora. Quais serão as demissões promovidas, quais serão os cortes na grade de programação que serão feitos, os pilotos serão ou não aprovados, né? Temos ali o piloto do programa de humor do Vitor Sarro e do outro rapaz lá, temos o Aqui Agora com a Dani Brandi e com o Marco Paglossi, temos essas denúncias, vamos ver se a Daniela vai tomar alguma atitude depois que essa bomba estoura aí envolvendo denúncias de uma das diretoras ali do SBT. Ó, é aguardar para ver, tá bom? Quero saber o seu comentário, o que vocês acham dessa história toda? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para você, tchau!